Isaías 53 é uma das passagens mais impactantes da Bíblia, carregada de mistério, sofrimento e, acima de tudo, esperança. O texto descreve uma figura central chamada o servo sofredor, alguém que suportaria os pecados do povo, que enfrentaria rejeição, dor e humilhação, mas que, por meio de tudo isso, cumpriria um propósito divino que ecoaria pela eternidade. Para entender o peso dessa profecia, precisamos mergulhar no contexto histórico, nas imagens que Isaías usou e na conexão com Jesus Cristo, que para muitos é o cumprimento dessa visão extraordinária. Imagine o povo de Israel vivendo em tempos de crise, dividido, enfraquecido e muitas vezes dominado por potências estrangeiras. Isaías surge como um profeta em meio a esse caos, trazendo mensagens de advertência, mas também de consolo. Ele aponta para o futuro, para um plano de redenção que Deus estava preparando. E então, no capítulo 53, Isaías apresenta uma figura enigmática, um servo que seria rejeitado pelos homens, alguém que não teria beleza ou majestade que atraísse as pessoas. Ele não viria como um rei em trajes de glória, mas como alguém que seria desprezado, alguém que sofreria profundamente. Isaías descreve esse servo como alguém que levou sobre si as nossas dores. Pare por um momento e pense no peso disso. Ele não carregaria apenas as suas próprias dificuldades, mas as dores e os pecados de toda a humanidade. A imagem que Isaías pinta é quase insuportável. Ele seria ferido, esmagado, humilhado. Suas feridas, no entanto, seriam o preço pela nossa cura. Cada golpe que ele sofreria traria redenção para outros. É aqui que a profecia começa a revelar sua profundidade. O sofrimento do servo não seria em vão. Ele pagaria o preço que ninguém mais poderia pagar. Essa ideia de substituição é central. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso significa que o servo sofreria no lugar daqueles que realmente mereciam o castigo. Ele seria como um cordeiro levado ao matadouro, silencioso, sem protestar, aceitando o que lhe estava reservado. Essa descrição aponta para algo muito maior que um simples sofrimento humano. Ela fala de um sacrifício que teria implicações espirituais eternas. Agora, conectando essa profecia com Jesus Cristo, vemos uma semelhança impressionante. Jesus não era apenas um líder religioso. Ele nasceu em uma família humilde, cresceu sem riqueza ou status, e foi rejeitado por muitos durante seu ministério. Quando lemos os evangelhos, percebemos que ele cumpriu cada detalhe dessa profecia. Ele foi desprezado, acusado injustamente, torturado e crucificado. E durante todo esse processo, ele permaneceu em silêncio diante dos seus acusadores, exatamente como Isaías havia descrito. Jesus tomou sobre si os pecados do mundo, oferecendo-se como um sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com Deus. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Isaías não para no sofrimento. Ele também fala da glória que viria depois. O servo, embora morto, veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Isso aponta para a ressurreição, para a vitória sobre a morte. Jesus, após ser crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, provando que seu sacrifício foi aceito e que a redenção estava disponível para todos. Pense no impacto disso. Essa profecia foi escrita séculos antes de Jesus nascer. Como Isaías poderia descrever com tanta precisão algo que ainda estava tão distante no tempo? Isso é o que torna Isaías 53 tão fascinante e, para muitos, uma prova da inspiração divina nas Escrituras. Não é apenas uma mensagem de dor e sacrifício, mas também de esperança e transformação. Hoje, essa mensagem ainda toca milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela nos lembra que o sofrimento não é o fim da história. O servo sofredor nos mostra que há propósito na dor, que há redenção mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele nos convida a refletir sobre o que realmente significa sacrifício, amor e entrega. Se essa história fez sentido para você ou despertou algo no seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que Isaías 53 significa para você. Vamos juntos explorar mais dessas histórias que transformam vidas.